O que você tem na casa? Todos os dias de nossas vidas, de uma forma ou de outra, encontramos o mesmo problema que a viúva pobre enfrentou quando Elias disse: "Traga-me, rogo-te, um bocado de pão." E talvez possamos nos sentir tão destituídos quanto ela. Felizmente para ela, ela teve intuição espiritual suficiente para entender o seu pedido. E então, quando ela respondeu que tinha apenas um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro, o grande mestre hebreu lhe disse para fazer um pequeno bolo primeiro, porque a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará. 1 Reis 17, 11, 12, 14. Ela obedeceu. Ela pegou sua botija de óleo com suas poucas gotas e começou a derramar. E nunca secou, porque as poucas gotas que ela tinha foram adicionadas mais e mais. Jesus usou esse mesmo princípio ao multiplicar os pães e os peixes, quando havia multidões para serem alimentadas, e Jesus ordenou a seus discípulos: "Dai-lhes vós de comer." E quando eles contestaram que tinham apenas 5 pães e 2 peixes, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para cima para o céu, ele os abençoou e quebrou e deu aos discípulos para colocarem diante da multidão. Lucas 9, 13, 16. Aqueles 5 pães e peixes eram suficientes para toda a multidão, sobrando 12 cestos cheios. O princípio envolvido nesses 2 exemplos de suprimento é o seguinte: você é infinito. Tudo que Deus é, você é, e tudo que o Pai tem é seu. Não comece a procurar na carteira para ver se consegue provar isso, porque não estamos interessados neste momento no que o mundo chama de evidência sensata. Estamos interessados em um princípio de vida. Comece a derramar. Por causa da natureza infinita do seu ser, você tem 100% de integridade, mesmo que neste momento não esteja expressando tudo isso. Você tem toda a lealdade, fidelidade e benevolência que emanam de Deus. Você tem toda a vida de Deus que é imortal, toda a alma de Deus que é pura. Você tem o próprio Espírito de Deus em você. Tudo isso, não apenas uma parte, pois você não pode dividir o Espírito, não pode dividir a alma. Nenhuma qualidade espiritual pode ser dividida. Ou você tem tudo ou nada. E não ter nada é impossível por causa da onipresença. Existe apenas a presença total. Tudo de Deus é seu agora. Tudo que o Pai tem é seu agora. A vida de Deus é sua. A mente de Deus é sua. A alma de Deus é sua. Comece com esse princípio como fundação e então comece a derramar, comece a quebrar. Você incorpora dentro de si a infinidade de Deus. Tudo que o Pai tem e é está dentro de você. Tudo isso. Você não depende de um governo, de um marido, de uma esposa ou de um emprego, embora neste momento um desses pareça ser a fonte de seu suprimento. Portanto, não os deixe de lado, mas comece agora mesmo a quebrar sua dependência deles, entendendo que você tem dentro de você a fonte do seu bem. Nem mesmo Deus pode enviá-lo a você porque está incorporado em você desde o início. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou em você na plenitude. Na demonstração prática deste princípio, você deve começar neste momento para encontrar maneiras de derramar de seu cântaro de óleo, para quebrar seus pães e peixes particulares. Por exemplo, se você está lutando contra uma sensação de doença, em vez de tentar adquirir saúde, deve começar a reconhecer: eu incorporo minha saúde e, portanto, ela deve derramar do centro do meu ser. Não buscarei obter saúde, mas sim expressar a saúde que é o meu direito divino. Se você está lutando com uma sensação de falta ou limitação, você deve começar a derramar. Se necessário, pegue alguns centavos todos os dias e dê para alguém que possa fazer uso deles, mas comece a colocá-los em circulação, em vez de esperar que mais centavos entrem. Não seja imprudente e dê mais do que você tem. Não abra uma conta de cobrança e confie em Deus para atendê-la no próximo mês.
Primeiro, forneça o dinheiro necessário neste mês do infinito do seu ser e depois vá gastá-lo no próximo mês. Demonstre primeiro e gaste depois. Não gaste ele primeiro e depois confie em Deus. Faça sua confiança primeiro. É possível que você tenha represado dentro de você exatamente o que deseja. Provavelmente, a maioria de vocês gostaria de ser perdoado por algum ato de omissão ou comissão em sua vida. E a maneira de obter este perdão é perdoando. Comece a perdoar todos aqueles que os usaram de forma maldosa, todos aqueles que o perseguiram e injustiçaram. Comece a perdoar todos os ditadores e tiranos do mundo que foram ou têm sido uma causa direta ou indireta de sofrimento em sua experiência. Comece a perdoar os membros de sua família que não apreciam o que você faz por eles. Comece agora mesmo a pedir que eles nunca sejam punidos por seus pecados. Nossa oração deve ser: Pai, oro para que eles sejam perdoados de seus pecados sem pagar qualquer penalidade. Eu próprio cometi alguns pecados que gostaria de ter sido perdoados sem pagar qualquer penalidade. Que todos sejam perdoados. Pode ser que você queira obter o reconhecimento de certas pessoas ou do mundo, mas só há uma maneira de obtê-lo: dar reconhecimento às pessoas que você conhece que merecem reconhecimento. Muitas pessoas pedem ajuda para obterem companheirismo, mas na verdade o que desejam é companhia, não companheirismo. Se eles quisessem companheirismo, eles sairiam e expressariam isso, porque todo mundo tem companheirismo dentro de si mesmo. Ninguém nunca foi privado de companheirismo. É uma qualidade de ser e não pode chegar a ninguém, tem que fluir dele. Então, se você estivesse em uma ilha deserta e não houvesse nem mesmo um homem com quem fazer companhia, você poderia descer até a beira da água e fazer companhia com os peixes ou seixos na praia, ou com os pássaros no ar. Você poderia descer até a beira da água e fazer companhia com os peixes ou seixos na praia, ou com os pássaros no ar. De uma forma ou de outra, você deve começar a expressar companheirismo e então descobrirá que terá mais companheirismo em sua vida do que pode encontrar tempo para desfrutar. Às vezes, as pessoas que não me conhecem pensam que estou teorizando quando falo assim ou que ensino princípios não comprovados. Mas tudo o que digo a vocês tenho que provar. Eu tive que estar às portas da morte 2 vezes e voltar para que pudesse aprender e ensinar os princípios da cura. Eu já estive em uma posição em que fiquei muito grato por alguns restaurantes servirem suco de laranja e 2 donuts por 10 centavos no almoço, porque essa era a medida da minha capacidade financeira naquele momento. E houve muitos e muitos dias em que aquele pequeno almoço representava a refeição do meu dia inteiro, a menos que alguém me convidasse para outro. Tive de demonstrar suprimento, tive de demonstrar saúde, tive que demonstrar companheirismo. No início de minha experiência espiritual, percebi a importância de ajudar a apoiar o trabalho espiritual do mundo. Tive que demonstrar que poderia colocar $1 no prato de coleta todos os domingos, mesmo quando não sabia de onde esse dólar estava vindo, mas sabia que era responsabilidade de Deus providenciar para que eu o tivesse. Ao concordar de antemão que estaria lá, estava lá, de modo que em algumas semanas me sentia envergonhado de limitar minha contribuição a $1 e comecei a aumentá-la para $2, depois 3 e depois 5, porque quando comecei a derramar, Deus derramou seu suprimento infinito abundantemente em mim. Esteja certo disso, você é infinito. Deus é a medida de sua capacidade, física, mental, financeira, moral e espiritual. Deus é a medida de sua capacidade. Mesmo que você não seja capaz de demonstrar a totalidade do poder de Deus, porque não está dentro da sua capacidade ou da minha provar essa totalidade ainda, mas a totalidade está aí. Não se preocupe se você pode ou não comprar um iate ou um avião particular, mas pergunte-se: posso pegar alguns centavos todos os dias e enviá-los secretamente para onde possam fazer bem a alguém? Lembre-se sempre de que toda esmola que você fizer deve ser feita em segredo. Lembre-se sempre de retirar-se todos os dias para um canto silencioso e fazer a si mesmo esta pergunta: o que eu tenho na casa hoje?
Hoje pode ser um quarto, amanhã pode ser um pouco mais de amor ou um pouco mais de paciência, bondade, tolerância ou perdão. Todos os dias será algo diferente e, portanto, se você embarcar no caminho espiritual, você deve se fazer esta pergunta todos os dias, porque todos os dias farão suas exigências particulares sobre você e essas você deve cumprir. Portanto, esteja preparado para servir. Discipline-se para que nunca espere que o bem venha até você, mas sempre espere que ele flua de você. Olhe somente para Deus. Da mesma forma, não espere gratidão de ninguém. Não olhe para ninguém em busca de apreciação. Não espere recompensa de ninguém, porque essas coisas devem vir de Deus, não do homem. Você ficará surpreso com a diferença que isso faz em sua casa quando você não espera mais nada do seu marido, da sua esposa ou seus filhos, mas firmemente deixa que sua expectativa seja de Deus e então esteja disposto a derramar e compartilhar com aqueles de sua casa, sem pedir recompensa, gratidão ou apreciação. Aplicando este mesmo princípio às suas atividades comerciais, você ficará surpreso com a rapidez com que a promoção e o reconhecimento em forma monetária chegarão a você quando der das suas qualidades de Deus, sem esperar recompensa, reconhecimento ou qualquer outra coisa. Isto porque o vosso Pai Celestial, que vem em secreto, recompensa você abertamente. Sua recompensa deve vir de Deus, não do homem. É verdade que sua recompensa pode parecer vir através do homem. Por exemplo, para aqueles de nós que estão ativamente engajados na prática de cura, alunos e pacientes expressarão sua gratidão a nós de forma tangível, mas nenhum praticante ou professor ousará olhar para os seus pacientes ou alunos em busca disso. Somente quando ele olha para Deus para essas coisas, seus pacientes ou alunos recebem o impulso de Deus que os impele a serem gratos, compartilhar e ser amorosos. Não é inerente à natureza humana ser qualquer uma dessas coisas. A natureza humana está sempre apegada, sempre buscando o que pode obter. A natureza humana deseja obter e obter infinitamente. A natureza espiritual sempre quer se derramar. Cada um de vocês tem um relacionamento eterno com Deus, um relacionamento de unidade. Se sua vida é vivida diariamente, de hora em hora neste relacionamento, com uma realização contínua de que sua consciência de Deus traz tudo o que é necessário para sua experiência, você nunca precisa olhar para nenhum ser humano para o seu bem. Comece agora a entrar neste relacionamento pessoal com Deus se ainda não o fez. Faça disso uma questão de reconhecimento diário. Eu e meu Pai somos um, e assim volto-me para o Pai a cada hora de cada dia, percebendo que o Pai está sempre comigo. A presença divina está sempre dentro de mim. Esse eu dentro de mim nunca me deixa nem me abandona. Quando fizeres isso, você vai encontrar que o seu bem flui abundantemente, não para você, mas de você, e ainda na imagem externa parecerá estar vindo para você. Você pode provar a veracidade desse princípio, porque tudo o que você precisa fazer é contê-lo por um momento, interrompendo o fluxo de saída e então observar a rapidez com que o fluxo de entrada para também. A atividade da verdade na consciência é o segredo da harmonia. O segredo da Bíblia pode ser resumido em uma única pergunta: o que você tem na casa? Se sua resposta for: eu tenho toda a divindade corporalmente, eu tenho todo o domínio de Deus, tenho a alegria de Deus, a paz de Deus, eu tenho a segurança e a proteção de Deus, eu tenho o suprimento de Deus, você verá que aparece de forma tangível no mundo externo. Tentar obter o suprimento de qualquer coisa aqui é inútil, porque não há nada aqui, exceto tempo e espaço. O que quer que você demonstre tem que vir como uma evolução de dentro do seu próprio ser, como uma representação externa do que você tem em sua consciência, como um desdobramento de sua consciência. Não adianta tentar demonstrar nada fora do seu próprio ser. Vire-se para dentro e demonstre o que você já tem em casa. Se você tem uma consciência de Deus como a fonte do suprimento e uma consciência de Deus como a fonte de toda beleza
inteligência, sabedoria, orientação e proteção. Isso é tudo de que você precisará. Então, você pode andar por todo o mundo com nada além das roupas do corpo e ainda assim sempre descobrir que, onde quer que esteja, há tudo o que é necessário. Você o carrega com você. Comece a expressar seu infinito compartilhando. Centenas de anos atrás, Shakespeare escreveu: "Minha generosidade é tão ilimitada quanto o mar, meu amor tão profundo. Quanto mais eu dou a ti, mais eu tenho, pois ambos são infinitos." Quando você começa a recorrer à sua generosidade de Deus, ao seu suprimento de Deus, ao seu amor de Deus, você não vê como isso é infinito? Se então você tem uma generosidade infinita e um amor infinito, algo mais pode ser acrescentado a você? Você pode adicionar algo ao infinito? Não há maneira de obtê-lo. Tudo o que vier deve vir de dentro. Você deve extrair sua generosidade. Você deve recorrer ao seu amor, que é infinito. Deixe-o fluir para fora e nunca busque que ele venha até você. Isso faz da vida uma doação, não uma obtenção ou conquista. Há milhares de anos, os hebreus descobriram que seus primeiros frutos devem ser dados a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares romperão com vinho novo. Provérbios 3, 9, 10. Sua maneira de dar seus primeiros frutos era dar 10% de suas colheitas, seu gado, seu ouro, ou o que quer que eles tivessem para a igreja. Você pode fazer a mesma coisa hoje, reservando uma parte de sua renda, qualquer porcentagem que você decidir considerar certa para você, e depois dando-a a qualquer propósito espiritual, benevolente ou impessoal que pareça digno a você. A porcentagem ou quantia específica não é tão importante quanto aderir ao princípio de dar os primeiros frutos a Deus, mesmo ao ponto de não o fazer para praticar esse princípio. Isso estabelece um padrão de doação com base na sua compreensão de que sua generosidade é infinita, porque é a generosidade de Deus, não sua pessoalmente. Então você não tem medo de se separar de nada disso como seus primeiros frutos. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns dos pais que tinham filhos indo para as Forças Armadas pediram-me para cuidar de seus filhos enquanto eles estavam no serviço, ou seja, para assumir o trabalho diário pela sua segurança e proteção. Em cada caso, minha resposta foi: não posso fazer isso a menos que seu filho ou filha o deseje, e depois, só se ele ou ela estiverem dispostos a cooperarem comigo. No início, alguns pais pensaram que isso era ter um coração muito duro, mas isso era apenas ser honesto. Não tenho nenhuma influência especial com Deus que me capacite a prometer segurança ou proteção a certos indivíduos favorecidos. Há, entretanto, um princípio de vida que será a proteção e a segurança de qualquer pessoa que esteja disposta a pagar o preço da proteção e da segurança. O que exigi desses jovens homens e mulheres foram seus primeiros frutos. Eles tiveram que me prometer que, quando acordassem pela manhã, orariam por seu inimigo, não por si mesmos, não por seus aliados e não por suas famílias em casa. Eles deveriam dar os primeiros frutos a Deus, fazendo uma oração pelo inimigo. Depois disso, eles estavam livres para fazer qualquer tipo de oração por qualquer outra pessoa pelo resto do dia. Qualquer um que abrir os olhos pela manhã e orar pelo inimigo, dê os primeiros frutos a Deus, porque o Mestre revela que a única oração eficaz é orar pelos inimigos. Deixe sua vida ser uma vida de doação, doação do infinito que você é. Dê sua primeira oração ao seu inimigo. Dê o primeiro fruto de seu suprimento a Deus para qualquer propósito espiritual que desejar. Dê amor a partir do infinito amor dentro de você. A vida consiste em dar, mas não meramente de uma conta bancária. Dê a partir do suprimento infinito e ilimitado de Deus. A cristandade nunca busca receber. Não há registro em todo o Novo Testamento do Mestre buscando saúde, riqueza, reconhecimento,
recompensa, fama, pagamento ou gratidão. O Cristo brilha, sua atividade completa é a de brilhar. É por isso que o Cristo é frequentemente referido como a luz. A luz não pode receber nada. A luz é um fluxo, a luz é uma expressão, a luz é um derramamento. Assim é a cristandade. Nunca deseja receber nada. É a própria infinidade de Deus em expressão individual. O princípio da abundância é: ao que tem, será dado. Pratique este princípio lançando seu pão sobre as águas, dando livremente de si mesmo e de seus bens, sabendo que o que você está dando é de Deus e que você é apenas o instrumento pelo qual isso flui para o mundo. Nunca espere um retorno, mas descanse em quietude e confiança, na certeza de que dentro está a fonte da vida e que sua graça é sua suficiência em todas as coisas. Nessa certeza, nascida de uma compreensão interior da letra da verdade, você tem a taça da alegria transbordante e tudo o que o Pai tem fluindo para fora em expressão. Através da mesa. Há algum tempo, parecia que os Estados Unidos estavam sendo agarrados pelas garras do medo. Parecia haver toda uma filosofia de medo alimentada pelas muitas vias de comunicação. O medo não conhece fronteiras e assim, do outro lado do mar, a nuvem acelerou rapidamente até que primeiro a prosperidade nos deu o medo e calafrios da inflação. E rapidamente seguiu-se a febre do medo, da depressão e da deflação. O medo sempre deve ter uma forma. Sempre deve haver algo a temer, ou não haveria medo. Mas o medo é estrangeiro aos americanos e não poderia criar raízes profundas no solo de nossa consciência. A América é uma nação de pioneiros. Os americanos herdaram as qualidades de todas as raças conhecidas de homens e mulheres corajosos que viajaram pelas montanhas e mares às costas desta nação, ancestrais que lutaram contra as antigas tiranias para encontrar a liberdade de mente e corpo na atmosfera saudável de uma nova terra. Incontáveis americanos são descendentes daqueles que desafiaram as montanhas, riachos e tempestades para construir uma nova vida em uma nova terra. Não há medo em nossa alma, mente ou corpo. Como nação, a América já superou tudo o que poderia ser temido. Não há solo na consciência americana em que o medo possa criar raízes. Não há pensamento ou coisa estranha em nossa vida nacional, racial ou religiosa que ainda não tenha sido superada. Não há mais nada a temer. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás, aqueles que lutaram contigo. Aqueles que guerreiam contra ti serão como nada e como coisa nenhuma, porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Isaías 41, 10-13. Sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Josué 1:9.